Olá, queridos e queridas espectadores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, quem sabe muito boa madrugada. É sempre bom estar com vocês. Nesse episódio, nós teremos muitas emoções. Pegue a caneta, pegue o papel, porque hoje nós vamos estar recebendo aqui uma pessoa que vivenciou uma das mais comentadas, uma das maiores tragédias que o Brasil e o mundo noticiou. Tá bom, gente? Com vocês, meu convidado, pastor, empresário Felipe Murdock. Que honra recebê-lo. Marcelo, uma honra para mim, uma alegria estar aqui com você nesse podcast maravilhoso. Estou admirado olhando tudo aqui, logo, tudo fantástico, muito animado com a nossa conversa de hoje. Que bom que o senhor gostou, né? É, amei. Gente, vou falar um pouquinho, vou fazer a apresentação do pastor Felipe, empresário. Ele tem uma nacionalidade e antes de eu falar que nacionalidade é, você vai poder dizer da onde ele é. Se ele é do Brasil, se ele é das Américas. Paraguai não, né, gente? Se ele é da Europa. Até eu errei, eu acho que muita gente vai errar. Não vale quem é da ILAM, tá? Igreja Luz das Nações, não vale responder, porque claro que conhece a história. Gente, vamos lá. A história de vida dele, né, que foi noticiada no Brasil e no mundo, começou com a sua esposa Renê, que eu conheço, Renê Murdock, estava fazendo uma caminhada no calçadão da Barra da Tijuca, quando de repente um morador de rua a atacou. Tenho certeza que você agora já sabe de quem eu estou falando. E essa tragédia, ela acabou virando um filme nacional que tocou milhares e milhares de pessoas e também na Netflix são mais de 10 milhões de exibições e ficou durante um período entre o top 10 mundial, só para vocês terem uma ideia. O ano foi 2012, quando ela estava fazendo uma caminhada de rotina, cuidando do seu corpo, e esse indivíduo, né, um andarilho, um morador de rua que a gente vê muito comum no Rio de Janeiro, ele simplesmente a atacou. E para falar desse assunto com muita propriedade, que eu agradeço muito o Felipe vir aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto e tantos outros assuntos também, eu gostaria primeiro de fazer uma breve apresentação do Felipe. Philip Hunt Murdock, falei certo? Falou assim, 80%? Ele é muito gentil, né, gente? É um empreendedor, líder religioso, escritor, visionário nas áreas ministeriais, educacionais, empresarial. Nascido em 24 de agosto de 1968, você é um ano mais velho do que eu, ou seja, quem é mais velho paga a pizza. Tá bom, Eu manda acabei a de inventar conta. agora isso aqui, É, não, tá? não, perfeito. Te peguei. Gente, ele é do Rio de Janeiro. Eu jurava, eu conheço o Felipe há 3 anos, eu jurava que ele era americano. Mas aí depois ele vai dizer os porquês, né? Ele vem de uma família internacional com um pai brasileiro, mãe uruguaia, avó argentina, avós americanos e britânico. Então não errei de tudo. Tá vendo aqui o americano? Ele tem um sanguinho lá da América. Casado há mais de 30 anos com René Murdock, que foi personagem dessa tragédia. Philip construiu ao lado da sua esposa uma família sólida e inspiradora. Eles são pais de 4 filhos, Júlia, Luiz, eu falo Michael, né, mas é Mika, É, a gente chama de Maica. Maika. É, Bom, casado com Gabriela Murdock, Carolina, esse é uma família muito linda. Eu vou colocar aqui os vídeos e as fotos, não saia daí. Você que está assistindo agora, pega esse aviãozinho, gente, e envia para um máximo de pessoas, porque vai ter muita emoção. A sua fé vai ser levantada ou restaurada. Se você não tem, eu tenho certeza com o que vai acontecer aqui nessa mesa vai mexer muito na sua estrutura espiritual e emocional também. Ele é formado em engenharia civil pela Universidade Estadual da Louisiana, aí nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira como engenheiro em 1997. Vive uma grande transição profissional e ministerial, ao ser contratado como CFO ou CFO, diretor financeiro da Bethany Road Praise Center. Gente, meu inglês hoje agora tá vai lá nas esticando aí. alturas. Ai, desculpa, pastor. Tá ótimo. Ai, vamos lá, gente. Para continuar. No ano de 2000, Philip e sua família retornaram ao Brasil.
com o propósito de iniciar uma igreja local e um ministério de implantação de igrejas. Assim nasceu a Elan Church. E o Ministério Luz das Nações, atualmente, além de liderar a Elan Church, uma comunidade com 13 igrejas, sendo uma delas online. Vamos falar sobre isso. E milhares de pessoas frequentam semanalmente. Felipe também coordena líderes e implantadores de igrejas através de Surge Project. Junto com a sua equipe, já contribuiu para a implantação de mais de 350 igrejas no Brasil e mais de 25 mil igrejas ao redor do mundo. Depois eu vou colocar o currículo dele mais detalhado para vocês. Ele fundou a rede de ensino Legacy. Então, você já provavelmente já deve ter ouvido falar. São mais de 60 unidades espalhadas no Brasil e fora. Não, quase, mas por enquanto só Brasil. No Rio de Janeiro tem 34 34 no e estado, mais né? 30 e alguma coisa espalhado em todo o Brasil. Gente, o currículo do homem é muito grande. Eu preciso entrar nesse assunto de cara. Quantos dias a sua esposa Renê ficou internada depois que ela foi brutalmente atacada? 29 dias, que já isso é um milagre, né? Porque o que Oxe. aconteceu era para quando ela chegou no hospital, tem uma medida de nível de coma, né? Pessoas que não conhecem sobre coma pensam ou você está no coma ou você não está, mas na realidade coma é uma escala chamada de Glasgow. Então ela vai de nível 3, que é morte cerebral, até nível 15, que é como nós estamos hoje. Então, pessoas que, quanto mais desce esse número, pior é a previsão do que vai acontecer. Então, ela chegou ela foi pega lá pela SAMU em nível 5, que é muito severo. Chegou no hospital, iniciou a cirurgia e os cirurgiões fizeram o teste de Glasgow novamente antes de abrir a cabeça dela, estava com nível 4. Muito, muito raro qualquer pessoa recuperar de um Glasgow 4. Glasgow 4 as duas pupilas pararam de dilatar, não tem comando nenhum no corpo, mesmo com dor, então é muito, muito severo, e ela estava nesse nível. Mas, graças a Deus, e os cirurgiões ali do Miguel Couto, que fizeram um trabalho excepcional, excepcional. Do momento da agressão, quantos minutos, quanto tempo levou para ela ser socorrida e esse socorro foi feito por quem? Então, a realidade é que aconteceu 8 horas da manhã numa sexta-feira. Trânsito 8 horas de manhã numa sexta-feira não é bom no Rio de Janeiro. Você não sei Sim. onde você está assistindo, né? Mas no Rio de Janeiro não é bom. Não sei exatamente o tempo, mas eu sei que eu tenho um novo respeito para motorista de ambulância agora, né? E quando eles vêm com sirene atrás de mim, eu já encosto porque eles salvaram a vida da minha esposa. Muitas vezes o que eu aprendi nessa luta pela vida dela é que muitas vezes um grande milagre é uma soma de muitos outros milagres. Por exemplo, o morador de rua veio bater na cabeça dela, mas outras pessoas resgataram ela, né? E quantas vezes você vê um homem brigando, o que o pessoal normalmente faz? Foge, né? Mas ele bateu na cabeça dela 2 ou 3 vezes e as pessoas vieram, socorreram ela, graças a Deus. Segunda coisa, tinha alguém da guarda municipal muito perto e logo chamou a SAMU. E quando chegou o carro dos bombeiros para resgatar ela, chegou com o médico presente. Muitas vezes vão só com o paramédico, mas naquele caso com o médico. Não só isso, mas quando chegou aquele carro, se eu fosse o médico numa ambulância e eu visse alguém que estava prestes a morrer, eu levaria para o hospital mais perto, Lourenço Jorge. Mais perto, 2 quilômetros. Porque eu pensaria, poxa, eu vou me livrar de um problema aqui e colocar na mão do pessoal de Lourenço Jorge. Mas ela identificou que a Renê, minha esposa, ia precisar de cirurgia cerebral. Ela já sabia que Lourenço Jorge não tinha cirurgião neurológico. Já mandou para Miguel Couto, no outro lado da cidade, lá na Gávea. E pensando assim, trânsito, sexta-feira, passar pela Barra da Lagoa Tijuca Barra, até a Gávea. mas a decisão foi a decisão que salvou a vida dela. Eles Lá, foram
o pessoal já estava pronto, não tinha ninguém de greve, o aparelho de tomografia estava funcionando. É Graças a uma Deus. série de milagres, eu vejo. Tantas vezes a gente olha para tudo que é ruim, mas se a gente escolher olhar para tudo que deu certo, eu acho que ele abre o caminho de fé, né? Eu não lembro o versículo, tem um versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o Romanos 8:28. Pronto, É, gente, anota aí, Romanos 8:20, todas as coisas. Às vezes, assim, no meio do caos, e você teve uma percepção. Se as pessoas fossem revidar, ela perderia o socorro imediato. é, Olha só, gente, são é, detalhes, tá? Se perdesse tempo com o agressor, ela poderia não ter sobrevivido. é. Tem um guarda municipal ali, o médico está junto e escolheu o caminho mais longo. Escolheu o caminho mais longo, mas foi certeiro isso. Olha, É. gente, nem sempre o caminho mais perto vai te levar a sucesso. Quero aproveitar e agradecer aquela médica que estava naquela ambulância, Flávia Lage, o nome dela. Eu sempre agradeço, porque aquela decisão corajosa, a decisão meio de covarde seria de passar o problema para outros, mas não, ela foi Era uma corajosa, médica. médica, Eu médica, vou. e eu, O senhor tem o Instagram dela ou não? eu não sei se eu Depois a tenho o gente pode Instagram. colocar. É Mas para ela, honrá-la, né? claro, e Porque eu sempre honro ela e os cirurgiões lá do Miguel Couto, que também fizeram um trabalho excelente. O chefe da cirurgia é Rui Carneiro, doutor Rui Carneiro, fantástico a operação que eles fizeram lá. Foram 6 cirurgias e cerebrais. você estava aonde Eu, no eu dia do ocorrido? Eu estava em casa, a Renê tinha levado as crianças para a escola, e depois de levar as crianças na escola, o costume dela era estacionar na praia e caminhar na Caminhar. praia ou correr na Muitas praia. pessoas fazem isso. Muitas pessoas, ali é um lugar seguro, Sim. não é? Ali na Barra, Não lembro de ter tido nada não, parecido. não É. tem reputação de Não. ser perigoso, né? Aí ela foi para lá, e eu estava na minha casa, era uma sexta-feira, então eu estava preparando para o culto de domingo, né? Sexta-feira é sempre o estresse para pastores, Uhum. será que eu vou pregar um negócio legal? Será que o pessoal vai gostar? Então eu estava preparando, recebi um monte de ligações que eu estava ignorando. Não reconheci a chamada, ignorei. Finalmente a secretária minha ligou e falou assim, ó, você tem que atender a telefone, é o guarda municipal. Aí, próximo atendi e alguém da guarda municipal falou assim, você conhece uma mulher que está caminhando na praia, que dirige o carro Meu Deus vermelho? do céu. Aí eu, como um bom carioca, falei, por quê? Né? Quem é você? Aí eles falaram assim, olha, sua esposa, ela teve um problema, não quiseram falar o que houve. Aí eu pensei, né, Meu que eu Deus. sou carioca, mas tenho bastante cultura americana. Eu pensei, puxa, esses brasileiros exageram tudo. Eu sou muito otimista. Eu pensei, puxa, provavelmente eles estão. Talvez ela ralou o Levantou. joelho, chamou a ambulância, eles estão fazendo um caso onde não precisa. Então, aí eles falaram, tem que ir lá no Lourenço Jorge, no Miguel Couto. Eu pensei, tá bom, ó, eu vou terminar essa parte do esboço que eu estou fazendo. Depois eu vou tomar banho, depois eu vou colocar uma roupa legal. E aí eu vou. Aí eu falei um negócio para a guarda Nossa. municipal, ó, ela é americana, tá? Não sei por que eu falei isso, mas quando eu cheguei no hospital, já estava o pessoal do consulado americano, já estava Bandeirantes, Record, Globo, já estavam. E eu comecei a perceber a dimensão. Aí eu entrei lá, a médica me chamou no gabinete dela e ela falou assim: ela puxou uma luva cirúrgica com um nó. E ela abriu a luva e tirou a aliança da minha esposa. Ela falou assim: você reconhece isso? Eu falei: reconheço. Meu Deus. Aí tirou um saco cheio de roupa que tinha sido cortado do corpo da Renê. Aí falou assim: essas são as roupas dela. Eu falei: é minha esposa. Aí você viu que Aí eu falei: era grave. era grave. Aí ela disse que a sua esposa está no meio da segunda cirurgia. Não sabemos se ela vai resistir. Se ela resistir, ela vai ter outras cirurgias para passar, mas o prognóstico é muito ruim. Aí eu vi ela, quando saiu da cirurgia, eu podia olhar ela na maca, eles correndo lá para UTI, mas não permitiram eu seguir. E aí
conversando com os médicos, eu fui aprendendo sobre o que tinha ocorrido, né? Quando você leva uma pancada no seu corpo, você recebe um hematoma e aquela área do seu corpo enche. Normal, o corpo é projetado para isso. Mas quando você recebe uma pancada na cabeça, Ele não a tem. cabeça quer inchar, quer crescer E não também. consegue. E a única maneira é ela enche e se espreme descendo na coluna. Então aquilo mata a pessoa, porque todos os comunicados do cérebro passam por aquela área e quando E ele ela vai foge. encher, Ele foge para o lugar mais perto. ela foge para o único lugar que tem vazão. E Rapaz. aquele lugar ali mata. Então, você perguntou sobre o tempo, é muito importante. Então, o que eles fazem? Imediatamente, eles serram a cabeça toda, Pra... tiram uma tampa de um lado, tiram uma tampinha do outro lado, para dar espaço para o cérebro inchar. E é o que aconteceu. Eu acho que novamente foi um milagre. Eles não sabiam quem era a Renê. Ela entrou lá sem documento, ela estava caminhando sem documento, não sabiam quem ela era, simplesmente seguiram o protocolo de alguém assim. Tem um outro caso famoso de alguém que teve uma pancada na cabeça, Michael Schumacher. Você lembra dele, né? Sim. Esquiando. Esquiando, não, nem no carro, né? Esquiando. E ele chegou no hospital com Glasgow de 9. René chegou com Glasgow de 5 e foi para 4. Ele com 9 chegou caminhando e falando. Mas decidiram, puxa, por ser Schumacher, decidiram, não, vamos só botar um stent, vamos só fazer algumas coisas. Não foram radicais o achando que suficiente. ele ia vencer. E hoje Ou ele, seja, ele nem fala. os nossos médicos, vamos dizer assim, porque são nossos, Não, né? são fantásticos. Salvaram a vida da Renê. Salvaram. E são médicos do setor público, né? Tinham muita experiência, né? Sim. Fazendo isso o dia Sim, todo, né? os melhores que tem. Se fosse para o lado nos Estados Unidos, para um hospital particular, talvez os médicos não teriam a experiência que tem no Rio de Janeiro, né? Perfeito. Meu diretor, você pode soltar o vídeo aqui, gente? Nós vamos passar o vídeo, que é muito importante para a gente linkar com tudo que o Felipe acabou de relatar aqui. Muita emoção, né, gente? Muita emoção. The song of the redeemed rises through the clouds. There's freedom in the blood of Jesus. And darkness trembles at his feet. Satan has no power. There's freedom in the blood of Jesus. Do you believe that tonight? Sing it out. There's victory in the cross. I'm breaking free. All my chains are gone. I will sing. Thank you for praying for me. God bless you. Em português. Obrigada Por orar. por orar por mim. Muito obrigada. Amém. Amém. Andando e estando, mesmo. Take my sin and shame. Um lado mais forte que o outro, funcionário. Sente um lado mais forte que o outro, a perna. Não? Só sente fraqueza total, né? Gente, eu estava assistindo o filme pela segunda vez, vi do cinema, e na segunda ou terça-feira, minha esposa fez uma cirurgia, estava do meu lado e a gente estava assistindo na Netflix. Sim. E aí começamos a ver o filme de novo, né? Minha esposa emocionada, eu emocionado. E eu falei, ela que falou. Convido o Felipe para ir lá no programa. Eu não me liguei no horário, pessoal. Até pedi desculpa a ele, né? Fui indelicado. Era 1h pouca da manhã.
eu não me liguei. Foi assim, eu estava tão impactado, apesar de ver o filme pela segunda vez, e vou me impactar quando ver a terceira e a quarta. Eu mandei a mensagem e convidei o Felipe para estar aqui dando esse testemunho. Eu tenho certeza que Deus já está falando no coração de muitas pessoas. No filme, o senhor fala uma frase que me tocou. E se eu ver esse filme outras vezes, eu vou pegar, eu chamo de pérolas, né? Sim. Você já me entregou muitas pérolas nessa conversa. E ela naquele momento ali de coma, não sei se alguém lhe perguntou, você falou assim no filme, ela vai sair daqui, talvez não com essas palavras, né? E logo logo ela vai estar cuidando de vidas e pregando a palavra. Você falar isso no momento que a pessoa está lá praticamente morta, não tem explicação, gente. É uma medida de fé muito grande que esse homem tem e ele conseguiu, através do equilíbrio emocional que ele tem, já todo mundo já deu para ver que ele tem, essa paz de espírito que excede todo entendimento. E aí você profetizou ali. E hoje, daqui a pouco nós vamos ver como que a Renata está e o que que ela está fazendo. Uma coisa é certa, há poder em nossas palavras. Quando você fala com convicção no coração e crendo, a probabilidade de dar certo é muito grande. A menos que Deus não queira. Mas se for da vontade de Deus e você profetizar, você declarar, você chamar a existência, aquilo que realmente, o impossível, eu tenho certeza que, que dá certo. Foi em que momento que você falou essa frase? Foi no segundo dia, tinha uma bateria de repórteres na porta do hospital já no Copador. Eu acho que foi Bandeirantes, estavam me entrevistando e eu disse que a Renê ia se levantar, recuperar e voltar a caminhar para dentro dessa cidade maravilhosa. Na realidade, eu estava usando a base do versículo em Atos, onde o apóstolo Paulo tinha sido apedrejado e diz que ele foi arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Aí fala assim: quando os discípulos vieram em volta dele, ele se levantou. Meu entendimento é que os discípulos vieram e começaram a orar por ele. E eu entendi aquela passagem, obviamente no programa, na Bandeirantes, não falaram tudo isso, mas eu entendi que aquela passagem falava sobre agrupar oração pela situação dela, e foi isso que eu entendi. Fé leva obras, né? Fé é algo ativo, não é apenas crer, é crer e viver como se você, se aquilo fosse acontecer mesmo, né? E eu pensando assim, mas pai, o que eu posso fazer? Eu não sou cirurgião. Aí eu vi que eu podia mobilizar um grupo de pessoas para orar pela Renê, e o filme é sobre isso, e é o que aconteceu. Tinha pessoas orando de Nepal, dos Estados Unidos, deu jornal na Itália, vários lugares do mundo. E o filme conta essa mobilização de oração pela cura da Renê. Por acaso, Marcelo, eu queria dizer o seguinte, que muitos de vocês oraram pela Renê, e eu e Renê, nós temos uma dívida de gratidão enorme a Deus, mas a vocês todos que oraram por ela naquela época. E muito obrigado. E por isso que eu e Renê, hoje, a gente sempre aceita convites para falar sobre isso, porque a gente quer ter Sim. certeza de dar glória a Deus pelo que aconteceu. Obviamente, Deus moveu através de médicos e ambulância e todos, e a gente é muito grato a isso, mas no final das contas foi Deus que curou Renê. A gratidão é a rainha das virtudes. É, Jesus curou 10 leprosos, mas ele dá testemunho daquele que voltou para agradecer. E a fé, na minha opinião, a fé é o principal combustível da vida humana. Sim, Nos últimos dias, a Bíblia diz que nós viveremos da fé, sim. né? Se faltar fé, pode sobrar dinheiro, você não vai conseguir. Eu aprendi algumas coisas sobre fé interessantes, né? Em Hebreus, o capítulo da fé, que é incrível, né? Ele fala assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que é super interessante para mim, porque interliga esperança dentro desse mecanismo, né? Então, muita gente fala assim, mas Philip, você tinha certeza que ela ia ser curada? Honestamente, no início, não.
não tinha certeza que ela ia ser curada. Fé é a certeza, mas a fé é a certeza daquelas coisas que se banha com esperança. E eu acho que é um ensinamento muito importante que eu aprendi, que é o seguinte, que muitas vezes, às vezes você não tem certeza, você não tem fé. Mas o que você vai fazer com sua esperança? Porque muitas vezes, quando alguma coisa ruim acontece, pessoas começam a falar, não vai dar certo, ela vai morrer, vai dar tudo errado. Eu não sabia se ela ia ser curada, mas eu esperava que sim. E eu falava e alimentava aquela esperança, porque fé vem e vai puxando da matéria-prima que é construída através de esperança. Então, pessoas que são pessimistas, elas destroem esperança. Pessoas que estão falando sobre coisas boas, olha, isso vai acontecer, você vai construindo esperança e fé puxa das coisas que se esperam. Então, é uma verdade muito importante, é que às vezes você tem que falar, a gente fala, não, você tem que ter fé, e a pessoa não consegue. Mas tenha esperança. Se você não puder ter fé, tenha esperança. Olha que E se legal. você olhar, fé, esperança e amor são as 3 coisas mais importantes. O amor é o mais importante. Sim. Fé e esperança estão empatados para segundo e terceiro lugar de tudo. Então, esse negócio de fé é muito, muito importante. Se você não consegue ter certeza, tudo bem. Banhe tudo com esperança, tem esperança, porque fé vai vir daquilo que você banha com esperança. Nossa, que ensinamento, gente. Hein, diretor? Mesmo que você não tenha fé, olha o que o Felipe falou. Vai com a esperança. A fé chega, né? Fé vai chegar, porque a esperança vai alimentar a fé. Diretor, solta o outro aí. Gente, tô impactado. Muito impactado. Mesmo que você não tenha fé, vá com a esperança. Talvez você lembra, foi atacada por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. Quase morri. Fiquei em coma, tive 6 cirurgias cerebrais e passei 2 anos de recuperação. Mas eu dei a volta por cima. Eu sei que você pode também dar a volta por cima. Quando você une a sua disposição com Deus, nada é impossível. Conheça mais da história de superação da Renê através do livro Dê a Volta por Cima. Como superar obstáculos inesperados da vida. Adquire seu livro já no site edilan.com.br. Ela vai sair, ela vai cuidar de vidas e vai pregar a palavra. Gente, foi profeta. Foi. Gente, foi tá tudo profecia. acontecendo. É. Você que não conhecia a história, que conhece, Renê, ela ministra a palavra, né? Ela dá cursos para mulheres, para líderes no Brasil e fora do Brasil. Então, depois você vai lá no Instagram do Felipe e da Renê também. Você que é pastor, você que é líder, você que tem uma empresa, tá? Que o Felipe, nós vamos entrar nesse assunto. O Felipe, além de pastor, ele ministra para empresários no Brasil e no mundo todo. Ou seja, ele ajuda a sua empresa a alcançar outros patamares por conta da experiência dele como empresário e também por conta do relacionamento dele com Deus. Então, é um link perfeito para você ter sucesso na sua jornada. Quando e como e por que nasceu o Ministério ILAN, né? Igreja Luz das Nações? Você poderia falar um pouquinho? Claro, eu cresci anglicano, sou muito grato pela igreja anglicana, muito diferente da ILAN, mas muito grato pelo tempo que eu passei como anglicano. Fui para os Estados Unidos, eu era salvo, e meu pai falou assim, quando chegar lá nos Estados Unidos, encontre um grupo de jovens, porque se você não entrar logo, você vai se desviar, encontra lá um grupo de jovens. É o conselho anglicano. Teu pai, ele era... Anglicano também. Sim. É da ILAN agora, 84 anos. Mas aí eu fui lá, encontrei um grupo de jovens lá e
e era bem diferente, né? Era um grupo de jovens muito pequeno, 3 pessoas, mas alguém tocando violão, 2 pessoas levantando a mão. Quando eu cheguei, eles ficaram muito felizes, porque aquele grupo 4. cresceu em 25%, em 30%, né? Então, aí eu perguntei para eles, né, como um bom anglicano, mas vocês têm alguma igreja, né? Aí eles falaram, não, vem com a gente domingo. Aí me levaram para uma igreja lá, 6.000 pessoas no auditório só, Nossa. pulando, dançando. Eu falei, caramba, é bem diferente da anglicana, mas eu reconheci que o pastor estava pregando a Bíblia. Li a Bíblia a minha vida toda, e aí eu fiquei impactado com aquilo. Permaneci naquela igreja quando a igreja abriu células. Uhum. Fui um dos primeiros líderes de célula. Aí um dia eu estava no auditório, tinha uma festa, eu estava na parte de trás do auditório. E o pessoal estava dançando, tinha uma música, um louvor assim muito empolgado, com ritmo, com baixo, tum, 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 e as pessoas estavam pulando, só que só tinha um nível de caixas, né? Então o pessoal na frente, do meu ponto de vista, estavam pulando quando ouviam o batido do baixo, né? Sim. Então, e o pessoal mais atrás ouvia um pouco mais tarde, então pulava um pouco mais tarde. Então as pessoas na frente pulavam antes e o pessoal atrás, e parecia como se fosse ondas de cabeças vindo para mim, e eu senti claramente Deus falar assim: volte para o Brasil, inicia uma igreja que levanta líderes, que plantam igrejas, que levantam líderes, que plantam igrejas, que levantam líderes, que plantam igrejas, que levantam líderes. Isso foi em que ano? Isso foi no ano 1990. Você era bem jovem, né? Eu tinha bem jovem, tinha 20, 21, 22 anos. Nossa. E aí, aí aquela igreja, eu trabalhei como engenheiro, aquela igreja me convidou para trabalhar com eles, como diretor financeiro. E eu trabalhei lá alguns anos, depois chegou a hora de vir para o Brasil. E os próprios, quando a célula que eu cresci, as pessoas que eu convidei para a célula eram alunos comigo na universidade, em engenharia, e aí chegou a hora, eu convidei eles para vir começar a igreja comigo. Eu falei, faz o que eu vou fazer, eu sou engenheiro, vou abrir mão do meu trabalho e vou vender tudo que eu tenho e vou lá para o Brasil. Vende tudo que você tem também, abre mão do seu trabalho de engenharia, pega a sua família toda, vamos para o Brasil abrir uma igreja? Aí eles falam assim, vamos. E aí a gente veio, três engenheiros. Não recomendo abrir uma igreja com 3 engenheiros, mas foi o que a gente fez. E foi maravilhoso. Nossa, que experiência realmente incrível. Abrimos em março de 2000. E abrimos bem perto daqui. Do outro lado desse estúdio tem uma escola. A primeira foi aonde? Foi nessa escola, CIEP Margaret Smith, que aqui é no do Recreio. outro lado da rua Sim. daqui. E a gente abriu lá, não tinha dinheiro nenhum, não sabia nenhuma ideia como abrir uma igreja. Mas tinha o combustível, né? Tinha paixão, fé, tinha né? fé, mas e eu pensei, o que eu preciso? 100 cadeiras, um microfone, 2 caixas e uma bateria. Abri igual uma Deus é Amor. Caramba. E aí a gente foi para frente, e eu tocava o louvor, a Renê, que não falava português nenhum, Ou seja, você memorizou as teve músicas. que ensinar. Ela aprendeu português cantando as músicas, né? E foi muito bom. Interessante. A gente chamei todos os meus Sensacional. amigos. Eu estudei em escolas bem caras aqui do Rio, chamei meus amigos, ninguém veio. Eu fiquei chateado, eu chamei todas as mães que estavam buscando os filhos do CIEP. Aham. Aí vieram. Aí de um dia para o outro a gente tinha 100 pessoas e a gente começou a tocar para frente. Então você que conhece, que vê hoje, o Ministério Ilan é próspero. Não, Começou pequenininho, né? É. Sem estrutura, sem ainda dinheiro. é pequenininho e ainda não é próspero. Mas se você está procurando uma igreja, pode vir. Aí, ó, é bom pescador. Pessoal, eu fui na inauguração da Ilan, numa garça, né? Que templo lindo, mas muito, muito lindo. Apesar de ser um lugar muito humilde, É verdade. né? Você plantou uma igreja ali de altíssimo nível, com a estrutura absurda. Você tem um projeto social dentro da igreja que eu esqueci o nome. Dream Center. Dream Center. Isso. Esse projeto social, ele pode receber ajuda de empresários, pode receber ajuda política. Ele é totalmente legalizado, tá? Tem toda a documentação que necessita, porque ele cuida de
Quantas pessoas mais ou menos ali 870 pessoas por semana são por cuidadas semana? E, por gente, semana. Em alguns dos projetos. Tem clínica dentária, tem clínica médica, clínica de fisioterapia, tem nutricionista, mas também tem vários cursos certo. profissionalizantes, tem parceria com o governo 60 mais e outras coisas. Mas a gente dá aula de barbeiro, dá aula muitos cursos acontecem ali, e profissionalizantes para adultos e também 7 cursos para crianças também, desde futebol até balé e dança e outras Agora, coisas. as pessoas que são alcançadas por essa obra social, elas são membros, né, da ILAM ou são pessoas... 97% não são membros da ILAM. Olha que legal. Então, é legal. Obviamente, a gente não vai impedir alguém de se tornar um membro, sim. né? Mas é super interessante porque o que eu descobri da importância, se você é um pastor assistindo aqui, o que eu descobri da importância de fazer obra social, não é as pessoas diretamente que você ganha, mas olha, quando a gente abriu para uma clínica dentária e a gente pediu voluntários, muitos dos dentistas que vieram não eram nem crentes. E alguém falou assim, mas você vai deixar um dentista não cristão? Eu falei, mas se você quiser que um dentista opere tua boca, você prefere um cristão que não é dentista ou um dentista que não é cristão? Então, eu Gente, falei, aí se a pessoa quer servir, poxa. mas a gente acabou ganhando pessoas Aham. para Jesus que estavam ali servindo. Que legal, E as pessoal. pessoas vieram servir em várias capacidades, porque eu acho que pessoas, quando conectam com o chamado de Deus na vida delas, muita gente nem imagina que Deus tem um chamado na vida delas, mas quando elas começam a exercer aquilo, algo acontece dentro delas. Sabe, obviamente a Bíblia, né, a doutrina clara é que todos nós nascemos em pecado, mas por outro lado, todos nós fomos criados na imagem de Deus. Sim. Nesse sentido, todos nós, no nosso DNA espiritual, temos um tiquinho de um desejo de fazer o bem. E quando a gente liga isso para pessoas que têm tudo na vida, mas não têm propósito, quando você liga o disjuntor de propósito na sua vida, você começa é um caminho que você começa a ver Deus. E foi uma maneira de evangelizar pessoas que eu não sabia, de dar algo difícil para elas fazer. Foi o que Jesus fez com 12 dele, né? Como é que foi o chamado dos 12? Vem cá, deixa eu cuidar de você. Não, vem, largue as suas redes, venha ser pescadores de homens. Deu algo difícil e eles conectaram com o propósito e começaram a seguir Jesus. E eu estou vendo isso acontecer com médicos, dentistas, pessoas querendo conectar com a razão pela qual Deus criou elas. Não é a religião, né? Essa pessoa questionou. Essa pessoa, ela é crente. Claro que é uma pessoa religiosa, então imagina. E me chamou muita atenção, porque eu achava que esses projetos sociais da igreja, ele servia somente os membros. Não, é o Não, oposto. 97%, pessoal, das pessoas que são atendidas lá, né, por diversos serviços, 97% não são membros, ou seja, o pastor Felipe poderia ser um pastor egocêntrico, né? Crescer, trazer para dentro, não. Ele abriu para a comunidade, então a pessoa chega ali, você não quer saber se ela é crente, se ela não é crente, qual é a religião dela, você quer cuidar das pessoas. Isso é uma virtude, né? E é o coração de Deus. Então, quando você tenta viver a sua vida expressando e refletindo o coração de Deus, incríveis portas que você nem imagina começam a se abrir. Interessante. Quando Jesus realizou aquele milagre, eram 5.000 homens, né? Tinham 3 personagens importantes ali. Alguém ofertou, alguém distribuiu e alguém só teve o trabalho de multiplicar. Desses 3 personagens, quem teve mais trabalho aqui? Um menino, acho que de 12 a 13 anos, tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, tinha um para ofertar, 12 para distribuir e um para multiplicar. Ou seja, Jesus jamais ele daria o pão e o peixe. Ele sempre vai trabalhar quando a gente oferece alguma coisa. Por mais que você fale, mas eu não tenho nada. Poxa,
O que que era 5 pães e 2 peixinhos? É um nada, não é? Mas para Jesus aquilo ali foi mais do que suficiente, né? Essa história é fantástica. Eu amo essa história porque, se você pensa lá, tinha 5.000 homens, 20.000 pessoas, né? Sim. Especificamente fala assim, não contaram as mulheres e as crianças. Não sei porque a gente conta, mas Sim. eles... E aí, Jesus falou para o discípulo, para o André, ó, pega você alguma coisa para dar para eles. Aí trouxeram 5 pães e 2 peixes. Agora pensa sobre esse lanche. Se você é um garotinho, 5 pães e 2 peixes é um baita de um lanche. Tenta comer 5 pães. Ah, sim. Para ele. Para ele. Mas quando se multiplica isso entre 20.000 pessoas, 20 não é mil pessoas. meia molécula para cada um, não é nada. E o argumento que o garotinho poderia ter tido, que é um argumento parecido com muitas pessoas fazem, é: puxa, se eu compartilhar, Eu vou ficar- ninguém vai receber nada. Melhor ficar tudo para mim. Pelo menos eu compartilho com uma outra pessoa. Mas se eu compartilhar com todo mundo, ninguém vai ter nada. Mas ele não fez isso, porque quando a gente pensa assim, puxa, a gente entra na igreja, a gente vê um louvor maravilhoso, fala assim, eu gosto de louvar, mas eu tenho medo, porque eu não vou conseguir cantar igual a eles. Ou quando a gente pensa, puxa, eu não vou ofertar ou dizimar, o que vai minha oferta, meu dízimo de R$600, que diferença vai fazer? Que diferença os meus 5 pães e 2 peixes vão fazer com tanta gente? André falou isso naquela passagem. E quando a gente fala isso, sabe que a gente nega o milagroso de Deus. Porque Deus, quando você dá uma coisa, Deus traz e multiplica. E se você quer, não tem nada melhor, Marcelo, do que dar algo que é insignificante e você vê o poder milagroso de Deus multiplicar aquilo. E essa é a nossa caminhada cristã. Então, olha, seja generoso, mesmo se o que você tem para dividir não é significante aos seus olhos, mas multiplicando com o poder de Deus, tudo muda, tudo muda. Parafraseando, a alma generosa prospera, Prospera, exatamente, Provérbios. cresce. É. Meu diretor, solta o outro vídeo aí. Vídeo se é foto. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copador. René Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais 2 cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch. Quando eu vi ela, foi um choque, não há dúvida. Ela estava quase irreconhecível. As imagens foram gravadas logo após a agressão. E permanece internada em estado grave. É grave o estado de uma pastora americana que foi agredida da igreja, nunca foi agredida ao lado. Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. Cara, essa é a frase. Enquanto oramos, ela vai voltar e vai ministrar a palavra, vai cuidar de pessoas nessa cidade maravilhosa. Sim. Felipe, você já viajou o mundo todo. Qual é o melhor lugar para você? O lugar que você mais gosta? O lugar que eu mais gosto é Rio de Janeiro. Mas qual é o melhor lugar para viver? É o lugar que Deus te colocou. Se você está assistindo isso aqui de Porto Velho, ali é o melhor lugar. Se você está assistindo de Londres, ali é o melhor lugar. Quando você vive aonde Deus te colocou e semeou, aquilo é o melhor lugar. E para mim, Deus me colocou aqui no Rio de Janeiro. E graças a Deus, porque é a cidade maravilhosa, tem problemas, mas a gente está aqui, eu e você, e nós estamos aqui para resolver esses problemas, né? A gente tem que ter ativo na igreja espiritualmente falando, mas ativo como cidadãos também, para mudar realidades que não estão certas. Mas aqui é o lugar maravilhoso que Deus me colocou. Pode soltar o próximo. Eu não sei se agora vão vir as fotos. Ah, que legal, gente. Muita emoção na mesa com o Gregory, recebendo Philip Murdoch. Esse já acho que já passou. Ou não? Acho que sim. Já tinha passado. Acho que agora deve vir as fotos. A minha esposa. Ah, sim. Aqui, pessoal. Uma das nossas netas. Pode soltar agora. Olha que legal, gente. Quem é quem aí, Felipe? Então, eu e René embaixo, 4 dos nossos netos. Hoje a gente tem
5 netos, um está em Dallas e tem um para nascer amanhã ou no outro dia. Então, a Gabriela e o Micah no lado direito, lá em cima. A Gabriela está grávida agora, está para nascer o Benjamin. A Caroline, que está no meio, minha filha, ela noivou esse mês passado. Júlia está ali, e Luiz, o marido dela. E eu tenho um filho que não está aí, casado, o nome dele é Ethan, está casado com Rihanna, e tem uma neta minha lá em Dallas, o nome da neta é Olivia. Vamos lá? Gente, olha que sorrisão. Até o cachorro tá rindo. Pode soltar. Isso é muito legal. É muito legal. A Família muito é a legal. coisa mais rica, mais importante verdade. que nós temos, gente. Olha que bacana. Tô apaixonado pela minha esposa ainda. Olha essa foto, pessoal. Pode deixar tocando aqui, vamos tocar. Felipe, muita emoção. Talvez você lembre, Você foi viver atacada tudo por isso. um morador de rua E agora na eu tenho praia certeza, da Barra mais da do que Tijuca. nunca, né? Claro que Quase Deus não. morri. Esse negócio, Deus Fiquei em escreve coma. certo por linhas tortas. Pra gente não combina, né? Na verdade, Deus tem um propósito na nossa vida de fazer o bem, de cuidar de vidas, enfim. E agora a gente vendo a Renê cumprindo o propósito dela, feliz, cheia de saúde, realizou o sonho de ser vovó. São 4, 5 netinhos, tá chegando um agora, né? A gente tem 5, vai ter 6 essa semana. Até o final do ano tem 7, né? Que a minha outra filha também está grávida. Então vamos ter 7 até o final, até dezembro. 7 é um número importante, né? 7 é um número importante, mas eu acho que não vai ficar para aí, não. Não vai, pelo que eu tô vendo, não vai. É verdade. Vamos lá, gente. Rede de Ensino Legacy, são mais de 60 escolas espalhadas pelo Brasil, são mais de 30 no Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho da onde surgiu, como surgiu, quando que surgiu é importante, porque agora você que é empresário, empreendedor, você vai ter oportunidade de conhecer, né, alguém de sucesso, porque a gente não está falando de uma escola, não quem tem uma escola não tenha sucesso, 2, não. Alguém que tem uma experiência de vida para contar para você. Eu sei que não dá para falar tudo no programa, mas eu creio que você vai conseguir esmiuçar, né, a história da Legacy, aonde ela começou e aonde ela chegou. Certo. Por favor. Eu sempre gostei de educação, né? E para mim, se você olhar a vida de Jesus, o principal título, né, que eles davam a Jesus era o título de mestre, né? Sim. Que é professor, né? E Jesus ele trabalhava como mestre. Então, ser um pastor, ensinar, eu sempre gostei. Eu iniciei uma escola no ano 2000 aqui no Rio de Janeiro, já atuava como líder de escola na igreja que eu era o diretor financeiro. E aí no ano 2019, a gente tinha um terreno muito grande, onde é a nossa arena lá na Estrada do Mar Garça agora. São quantos mil metros? São 26 mil metros. Eita, eu fui lá em cima aquele dia com você lá. Já estava funcionando o estacionamento lá em cima? Está funcionando o estacionamento. Tá. E aí eu estava pensando como é que a gente vai manter esse espaço tão grande. A igreja não tinha a capacidade. Então a gente pegou aqueles prédios que tinha ali, que era um centro de retiro, a gente converteu numa escola e não sabia quantos alunos ia ter, mas no primeiro dia de aula lá tinha 360 alunos. Isso foi em que ano? 2019, tá? Certo. 7 anos atrás. Sim. E no ano seguinte, a gente, do mesmo investimento, a gente conseguiu abrir a segunda escola no Recreio. E abriu em plena pandemia com 580 alunos, né? E a minha vida mudou com aquilo, né? Aí no outro ano pensei, puxa, como é que a gente usa isso para impulsionar igrejas? Aí no outro ano decidimos abrir 2 escolas e 2 igrejas no mesmo prédio. E a gente abriu em Vila da Penha e Freguesia, e foi maravilhoso. A gente abriu 2 ali. Aí eu pensei, puxa, eu não posso guardar isso tudo para mim, eu tenho que ajudar outras pessoas a mudar de vida como eu mudei. Então eu abri uma franqueadora para ajudar pessoas e ensinar pessoas como abrir escolas. E essa franqueadora ajuda muitos pastores nossos, pastores que eram boas pessoas, mas e que tinham algum dinheiro para investir, mas que não conheciam como abrir escola.
se uniram a nós e foram abrindo. Hoje eu tenho 8 escolas que são minhas, mas 63, eu acho que hoje... São franquias, né? Acho que hoje assinei Itaboraí, ontem assinei Sorocaba, então está abrindo muitas. Nossa, eu espero que a gente consiga chegar a 100 escolas para estarem abertas em fevereiro. Então, muitas pessoas que a vida delas está mudando. Eles têm algum dinheiro para investir e algum tempo nós ajudamos elas a abrir escolas. E olha, ser empresária é legal, mas ser empresário quando a sua empresa está ajudando pessoas é incrível. Hoje tem quase 3 mil funcionários, a Legacy. Eu ia perguntar, quantos funcionários? 3 mil funcionários. Nossa, 3 mil funcionários. Chega beirando a 20 mil alunos e mudando vida de crianças, mudando vida de famílias. Um pastor que tem uma igreja de 300 pessoas, tá legal. A média das Legacies é 330 alunos. 330 alunos representa 660 pais. Média, né? Média. Mas se eu, por exemplo, se eu quiser abrir uma unidade Legacy, mas eu só tenho capacidade para 150 alunos, eu posso ou não? Você está enganado, você tem capacidade para 300. A gente vai te mostrar como você vai chegar a 300. Sim, tem Legacies com 150 alunos, mas a gente gosta de abrir forte, né? A gente gosta de abrir forte e a gente ensina como faz tanto da parte pedagógica, do treinamento dos funcionários, tanto da parte comercial. Acabei de lançar um livro chamado Milagre da Matrícula, que é um livro que ensina pessoas que têm uma escola cristã, que de repente não conseguem ter mais do que 120, 150 alunos, ensina como elas podem, e o livro está de graça ali, só para ajudar escolas cristãs a crescerem, né? Uhum. Então, está mudando a vida de muitas pessoas, está ajudando empresários, mas principalmente está avançando o reino de Deus através de educação. Agora, a educação no Brasil está muito complicada, principalmente a educação, as faculdades, né, federais. Complicadíssimo. Minha filha, quando passou para medicina federal, depois ela desistiu e optou por fazer direito, agora está fazendo a segunda. Eu vendi o carro dela na época e não deixei ela ingressar numa faculdade federal, com medo de perder minha filha diante daquilo que eu via dos meus amigos. Cria o filho de um jeito, aí chega lá na faculdade, é ensinado por um professor, cabelo pintado de vermelho, um piercing no nariz, com a camisa do Che Guevara, que perseguia gays, matavam gays. Ou seja, o tempo que o filho fica com o pai hoje é bem mais reduzido. O professor fica 8, 10 horas. Então, eu, temendo isso, eu optei por outro caminho. E já lhe pergunto o seguinte, modalidade de ensino, tem a parte religiosa nas Legacy ou não? Sim, tem. Mas, veja bem, claro que tem. Toda semana os alunos passam por uma aula de Bíblia, toda semana eles têm um culto que a gente chama de chapel nas Legacies, e então isso faz muita diferença. Porém, nós temos que tomar cuidado que o que muitas vezes eu falo por aí, pessoas que têm os filhos em escolas cristãs, eu pergunto assim, a escola é boa? E os pais falam assim, pelo menos é cristã. Eu tenho pavor disso. Pelo menos? Eu tenho pavor de alguém usar o cristianismo para justificar a parte acadêmica fraca. Então, isso acontece e é terrível. Então, na Legacy, nós somos academicamente fortes. O aluno vai poder olhar no olho de qualquer outro aluno, qualquer outra escola e competir no Enem, passar para onde ele quiser. Mas, você falou uma coisa sobre as federais e eu concordo. Por isso mesmo que nós abrimos a nossa faculdade, a Faculdade Legacy Internacional. Acabamos de receber a autorização para o ano que vem iniciar Psicologia e Direito. Olha que legal. Já temos Administração de Empresas, temos Teologia e temos mais do que 40 cursos pós para fazer também, vários MBAs também. Fizemos isso justamente porque é verdade. Você vê uma criança criada numa família a vida toda e você vê ela caminhando em Deus a vida toda e ela acaba se
sendo imersa numa cultura radicalmente contra os valores que ela cresceu dentro de casa. E aquela cultura é sutil e vai minando as autoridades dos pais e dos Sim. pastores. Então, nós criamos isso. Nos Estados Unidos, tem uma cultura, no Ocidente, uma cultura muito forte de universidades cristãs. Mackenzie é uma universidade cristã. Nos Estados Unidos, se você olhar, as maiores universidades do mundo são cristãs. Oxford, Cambridge, Harvard. Sabia que Harvard é Não uma sabia. universidade cristã? Eu sei que Harvard é a mais famosa, né? Ela migrou agora, mas ela iniciou como seminário cristã. E nos Estados Unidos, das primeiras 108 universidades que foram fundadas nos Estados Unidos, 106 são cristãs. E hoje, até agora, no estatuto, elas são universidades cristãs. A gente tem que fazer o mesmo no Brasil. Existe uma mentira que entrou aqui no Brasil, que educação correta é educação laica. Que mentira! É um retrocesso enorme. Se não fosse pelo cristianismo, a gente ainda estava subindo em árvore pintando o nosso rosto de azul. Sim. Não, foi o cristianismo, católico também, que contribuiu para a educação mundialmente. Então, falar que a educação é laica é uma mentira que entrou só uns 50 anos para cá. Porque na história da humanidade foi o cristianismo que garantiu avanço. E a gente tem que voltar para isso no Brasil. Não com a ajuda do governo, mas igrejas e outros abrindo escolas cristãs e universidades cristãs. Quanto mais tiver, melhor vai ser. Legal. Gente, muita gente vai assistir. Você que quer investir, tá aqui, ó. Eu nem sabia que tinha modalidade franquia. Não sabia. E tá ajudando muitas pessoas, Muito tá legal. abençoando muitas vidas. Porque eu conheço muitos amigos, pais, que os filhos estudam lá sem ser cristão e sabe o que eles falam? A mesma coisa. Eu prefiro meu filho lá. Porque, tipo assim, eu não quero perder meu filho. Exatamente. Ele não vai à igreja, ele não frequenta a igreja, Sim. mas ele tem a consciência que o ensino voltado para o lado religioso, de princípios, família, para ele é melhor. Contanto que também tem uma base acadêmica boa. Claro, não é uma escola religiosa, ela é uma escola acadêmica. Exatamente. Mas ela tem bases, tem elementos, ela tem a postura que é introduzida no caráter de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Claro, a Legacy eu fundei, mas eu acho que é a melhor escola que tem, tá? Só para vocês. Olha, eu também acho. Então tá. Gente, que legal, hein? Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu sei que tá com gostinho de quero mais. Eu sei que tem gente falando assim, tá acabando. Mas, de fato, infelizmente, né? Nós temos um horário, mas vai ter outras oportunidades também. E agora nós vamos fazer um bate-pronto. Sabe o que é bate-pronto, filho? Me explica. Bate-pronto, tipo assim, eu joguei a bola pra você, você joga pra mim. Ótimo. Um jogador, quando recebe a bola, nem domina, ele já, puf! Isso. É o Pedro, né? Pô, eu queria o Pedro na seleção. Pedro devia tinha que estar na seleção, sabe? Ele tá jogando muito, infelizmente, ou quem sabe ainda, né? Não tá totalmente fechado. O bate-pronto é o seguinte, você já tinha até respondido, né, a questão do Brasil. Por que você escolheu o Brasil para fincar suas raízes? Eu sou carioca, né? Sim. Eu estava voltando para casa. Minha esposa, que é missionária, né? Uhum. Casei com uma mulher importada. Certo. O que é fé? Fé é uma certeza das coisas que nós manhamos em esperança. Família. Família é o alicerce que Deus usa para nos ensinar sobre o nosso relacionamento com Ele também. Então, é o alicerce das coisas que nós fazemos aqui, mas também é uma imagem das coisas eternas que nós vamos viver. Felipe Murdock, você tem direito a falar apenas um sonho para hoje. Abrir uma faculdade de renome, estilo faculdades americanas, que vão impactar vidas por gerações. Amém. Pretende voltar a viver nos Estados Unidos? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu viajo bastante. Por tudo que a gente conversou aqui, imaginei que a resposta seria não. Qual time do coração? Time de futebol? Botafogo, é claro. Botafogo. Botafogo. Legal. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho,
Antes de eu... Meu diretor Renan tá ali. Antes de eu fazer o final aqui com o Felipe, eu queria passar aqui nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Olha, nós temos uma vaga ainda para você fazer parte desse momento do nosso programa. Geralmente eu faço no começo, mas dessa vez eu fui guiado a fazer no final do programa os nossos parceiros. Eu tenho parceiros aqui, Felipe. Que bom. Então eu queria mostrar para você. Claro. Já ouviu falar? Claro, já. E sou Oxe. cliente, compro, é. Um abraço, Márcio. Meu grande amigo Márcio, nosso parceiro aqui do nosso programa Na Mesa com Gregory. E agora o melhor restaurante de peixe que existe no Rio de Janeiro. Olha que risoto. Lindo. Camarão. Restaurante Cancún Beach. Fica na Barra de Guaratiba, eu vou te levar lá. Que legal. A vista é sensacional, você vê toda a Barra de Guaratiba, você Lindo. vê também a Marambaia, né, onde tem um quartel, Sim. onde o presidente da República se hospeda ali. Sim. Eu já falei para ele que o dia que o Lula estiver lá, para ele me avisar que eu não vou. Aham. Vou passar longe. Olha só, Felipe, mas você gosta de peixe, Felipe? Amo peixe. Que legal. Amo. Quer ver só? Olha isso aqui, gente. Essa salada. Muito top. É tipo uma salada cisa com Com camarão, é. um queijinho, mas tem uma vista sensacional, tem estacionamento próprio, né? Se você quiser, quem ali no verão, tá, quer almoçar, desce uma escadinha, pé na areia, toma Puxa. banho, e agora ele vai colocar passeio de jet ski também Bacana. para os seus clientes. Muito bom. Pode rodar. Olha que legal. Muito bom. O risoto já tinha passado, aquela outra da vista também. Gente, Cancún Beach, tá? Você que não conhece, eles estão com mais de 150 mil seguidores. É uma Tremendo. referência. Os peixes são tudo fresco, porque eles têm um privilégio. Que tá logo ali. O pessoal pesca na madrugada ali, eles vão para não sei quantas... a gente fala quilômetro aqui, mas no mar é... Milhas. Milhas. Milha Isso. de sumir de vista. Aí os Sim. caras trazem robalo, garopa, cherney, corvina, Dourado, dourado. né? Nossa, dourado lá é uma delícia. E lá tem um ceviche também que é muito bom. Então eles sempre trabalham com peixe fresquinho. Então tá aí. Você que é do Rio de Janeiro e quiser conhecer, Cancún Beach. Muito bom. É isso? Felipe, muito obrigado pela tua ilustríssima presença. Foi Eu uma já te alegria. admirava muito, agora a gente mergulhou um pouco mais no seu universo. Eu queria que você deixasse para aquela câmera ali uma mensagem para todas as pessoas que eventualmente estão assistindo esse programa. Olha, a mensagem que eu tenho é que Deus tem um plano incrível para a sua vida. E quando nós começamos a ter coragem o suficiente para querer viver aquilo que Deus tem, aí incríveis coisas acontecem. Eu não imaginava que eu ia abrir uma igreja. Hoje a gente tem uma igreja, 13 localidades, perto de 10 mil pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. Não imaginava que eu ia abrir uma escola. Hoje a gente é a maior rede de escola do estado do Rio de Janeiro e a segunda maior rede de escola cristã do Brasil em apenas 7 anos. Nossa, muito rápido. A gente fica assim surpreso com as coisas que Deus consegue fazer quando nós submetemos nossa vida e os nossos planos ao propósito de Deus. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, essa carona maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Se eu gostei aqui perto, imagine você que está assistindo. Eu queria te fazer mais um pedido, você que não se inscreveu ainda no canal. Felipe, só 4% dos brasileiros assistem o YouTube e se inscrevem. Gostam, acham legal, às vezes até compartilham, mas se esquecem de se inscrever. Então, eu queria pedir, né, esses 4% que aumente para 10, 20. Você que gostou, obviamente, né? Você tem a opção de poder não ter gostado, claro. Você se inscrever lá no canal, deixar uma mensagem, deixar uma sugestão, né? Uma crítica. A gente recebe crítica também de bom grado, críticas construtivas. Está aberto. Vou deixar o Instagram do Felipe, da Legacy também, da Renê também. Em breve vou trazer a Renê aqui para a gente estar falando também sobre esse... Eu não gosto de falar tragédia, mas esse grande acontecimento que abalou o Brasil e o mundo. Ok? Muito obrigado, beijo no coração. Lembre-se, felicidade não é questão de destino. Felicidade é questão de escolhas. As suas escolhas podem te colocar num lugar muito maior. Tá aqui um exemplo de alguém que chegou aqui no Brasil sem nada e hoje é essa potência ministerial, espiritual e empresarial também. Ok, gente? Forte abraço e até a próxima.